Boa noite, meus irmãos. Todos bem? Mais um domingo reunidos juntos. Graça e paz a todos. Que o Senhor nos visite essa noite, fale conosco. Renove a nossa fé, renove a nossa força, renove a nossa esperança para a glória dEle. Nós precisamos disso, não é? Vamos ler uma passagem da Escritura em Salmo 92. Salmo 92, 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Salmo 92, 1 ao 5. Mais um culto público, mais uma celebração ao nosso Deus. Assim diz a palavra do nosso Deus: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com todos os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Vou ler o verso 1 de novo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, nesse momento da nossa celebração, do nosso culto ao nosso Deus, nós vamos fazer isso, vamos adorar, respondendo ao convite dele, para que nós rendermos graças ao seu nome. Vamos orar nesse momento, fique de pé. Vamos pedir para que o Senhor visite, fale ao nosso coração nessa noite. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito a nós, por tudo que o Senhor é para nós. Um Pai amoroso e bondoso, um Pai perdoador, um Pai que nos ama, Senhor. Que o Senhor nos lembre disso continuamente, que os nossos corações, ó Deus, guardem essas preciosas verdades e que nos momentos das angústias, ó Deus, das pressões, das tristezas, dos desânimos, essas verdades possam ser ecoadas pelo Teu Espírito em nosso coração, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor nos visite nessa noite. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu cuidado, do Teu alento, do sopro do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos visite nessa noite, fale ao nosso coração. Levante os abatidos, Senhor. Dê força aos cansados. Nós precisamos de Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Teu Filho, que morreu por nós, por meio de quem nós cremos e professamos o Teu nome, Senhor. Visite-nos e fale ao nosso coração. Essa é a nossa oração a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar com os nossos irmãos e render graças ao nome do Senhor. Vou fechar aqui. Oi, gente, tudo bem? Gente, quando eu falar diminui o ar, é para esquentar. Não realmente diminuir, senão eu vou bater queixo aqui. Vamos cantar ao Senhor? Amém? Estamos felizes por estar aqui, certo? Ok? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por Tua graça e Teu favor em nos conduzir até aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por este culto que é a celebração do Senhor. E a Tua igreja se alegra por esta oportunidade. Feche os seus olhos e ore e agradeça e bendiga ao Senhor. Erga as suas mãos. Que o
seus pensamentos estejam cativos a Ele e que agora os seus lábios estejam cheios de louvores, cheios de ações de graça ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Vamos cantar. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Então, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Totalmente digno é o Cordeiro de Deus. Cantemos. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, sim. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é maravilhosa graça, seu infinito amor. Ele tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amamos o Senhor, bendizemos o teu nome, glória a Ele. Te amamos, Senhor, bendito é o Senhor sobre nós. Tua bondade é eterna, tua bondade nos alcança, tua bondade, Senhor, nos levanta todas as manhãs, nos dá condição, Senhor, de viver e de ser grato. Te amo, Deus, nunca falha. Vamos cantar? Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel,
todo tempo. Oh, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tu és, Senhor Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Senhor, tu és. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. Ela nos segue todos os dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Oh, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia. Glória, pois a Ele que virá mais uma vez nos buscar, e por isso nos alegramos muitíssimo. Aleluia. Jesus virá.
comigo. A eterna glória que prometida está. Luz e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Ele é o nosso Senhor. As palmas. Agora a gente vai dar aleluia. Aleluia. Ele voltará. Oh, aleluia. Pra me levar. Oh, aleluia. Ele voltará. Oh, aleluia. Para me levar. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Todos, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Maranata, Maranata, ora vem, ó Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler mais uma porção da Escritura, Salmo 142. Salmo 142, nesse momento em que nós estaremos indo diante de Deus em oração, em súplicas e também em ações de graças. Salmo 142, verso 1 e 2. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Nesse momento, nossa celebração, nosso culto, nós vamos estar orando ao nosso Deus. Se você precisa de oração, se você está enfermo, se você precisa de qualquer outra coisa, se você precisa de alegria, se você precisa de força, se você precisa de ânimo, você pode vir aqui à frente e nós estaremos orando por você. Ou se você achar por bem ficar onde você está, não tem problema também. E se você lembrar agora na sua memória aí de alguém que esteja precisando de oração, ore por essa pessoa também. Ore por essa pessoa, pedindo a Deus. Vamos erguer a nossa voz diante de Deus, porque Ele nos ouve, Ele nos ouve.
Gostaria de chamar o pastor aqui. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti como Teu povo reunido, Senhor. E nós acabamos de ler na Tua palavra que nós podemos erguer a nossa voz diante de Ti. E colocar diante de Ti as nossas queixas e as nossas angústias. E também as nossas necessidades, Senhor. Porque Tu és o nosso Pai. E como um bom Pai, o Senhor cuida de nós. Nesse momento eu quero Te pedir por cada pessoa que está aqui na frente, Senhor. Diante das suas necessidades, angústias, tristezas, ó Deus, agonias. Ó Deus, curas, empregos, ó Deus. Ou qualquer outra coisa, ó Deus, que Tu sabes muito bem. Nós pedimos a Tua intervenção, nós pedimos que o Senhor visite essas pessoas nas suas necessidades. Ó Deus, nós podemos recorrer a Ti, diferentemente das outras pessoas que não têm esperança, que estão sem Deus no mundo. Mas nós podemos confiantemente erguer a nossa voz a Ti e colocar diante de Ti as nossas angústias e as nossas necessidades, Senhor. Porque o Senhor nos ouve, e o Senhor não somente nos ouve, mas o Senhor nos responde. Porque Tu és um Deus que cuida do Seu povo, Tu és um Deus que zela pela Tua glória, Tu és um Deus que zela por nós, Senhor. Nós somos a menina dos Teus olhos, ó Deus. O Senhor nos comprou, o Senhor nos salvou, e nós confiamos em Ti, Senhor, a despeito de todas as circunstâncias que nós podemos estar vivendo adversas. Nós colocamos a nossa esperança em Ti, colocamos a nossa fé em Ti, que o Senhor levante os abatidos, ó Deus, que o Senhor dê força aos cansados, que o Senhor cure os doentes, Senhor, para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória e Tua glória somente, e para o nosso bem. Nós pedimos a Ti, Senhor, pedimos pelas próximas eleições, Senhor. Pedimos-Te, ó Deus, para que o Senhor acalme os nossos corações, acalme o coração do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Porque independente do candidato que ganhar, o Senhor permanece poderoso no Seu trono, governando sobre tudo e sobre todos, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito sonde os nossos corações e que nós possamos reavaliar onde está de fato a nossa esperança, onde está de fato a nossa confiança, Senhor. Nós não somos o povo do medo, nós somos o povo que permanece. E nós confiamos em Ti, Senhor. Que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos dê paciência para ouvir o diferente, para respeitar o diferente. Porque a unidade da Tua igreja é mais importante do que qualquer eleição, Senhor. A Tua igreja foi o povo que Tu compraste com o sangue do Teu Filho. E que o Senhor nos dê sabedoria nesses momentos, ó Deus, de divisão, de briga, de discórdia, de inimizade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oramos, ó Deus, por aqueles que já foram eleitos, que eles possam exercer bem o Seu mandato. E que nós continuemos orando por eles. E confiando em Ti, não neles. Confiando em Ti, mantendo os nossos olhos fitos em Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o cabeça da igreja. Nós oramos também, ó Deus, pelo Fábio Neves, que está lutando contra o câncer. Nós oramos para que o Senhor intervenha na sua vida. Nós oramos para que os médicos, ó Deus, sejam usados por Ti nesse tratamento. Nós oramos para que ele seja curado, e que se ele não Te conhece, ó Deus, que isso seja, ó Deus, uma porta de entrada para o Teu reino, Senhor. Que ele possa ser curado não somente das doenças físicas, mas da doença da alma, que é o pecado, Senhor. Nós oramos também pelo Fábio Ferreira, que está prestes a fazer um transplante, que o Senhor conduza todo esse processo, Senhor. Que o Senhor use aqueles médicos e que tudo dê certo para a Tua glória, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos ofertar, contribuir, dizimar. Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24 e 25. A palavra de Deus nos diz: a quem dá generosamente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda.
A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. A quem dá generosamente se acrescenta mais e mais. A economia do reino de Deus é, quanto mais eu reparto, mais Deus multiplica. E nesse momento nós vamos contribuir. Faça isso generosamente, faça isso sinceramente, faça isso de coração, porque nós temos responsabilidades na nossa comunidade, contas para pagar, pessoas para ajudar, e prepare aí a sua contribuição e faça isso de forma generosa, para a glória de Deus. Som. Retorno. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Oremos. Pai, te agradecemos, Pai, nessa noite, por esse momento, ó Deus, de podermos cultuar, Senhor, ao Senhor com ofertas e dízimos à tua casa, ó Pai. Senhor, que o Senhor continua, Senhor, abençoando, Senhor, as pessoas, para que elas possam, Senhor, abençoar, Senhor, essa obra. E que o Senhor nos sustente cada dia mais. Que o Senhor abençoe quem pôde dar e quem não pôde também. O Senhor abençoe de uma forma que na próxima vez ela possa cultuar o Senhor com sua oferta. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por podermos cultuar e louvar o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Salmo 119. Esse momento que nós iremos ouvir a palavra de Deus pregada. Nesse mês que nós estamos comemorando 505 anos. E hoje nós vamos ouvir sobre um outro assunto muito importante. Salmo 119, verso 160. Salmo 119, verso 160. Assim diz a palavra do nosso Deus. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A palavra do Senhor é verdade e a palavra do Senhor dura para sempre. Gostaria de chamar o pastor aqui. Nós vamos orar por ele
e por nós que vamos ouvir a palavra pregada. Senhor Deus, obrigado, obrigado, Senhor. E nós te pedimos nesse momento que o Senhor use o pastor Everson para pregar a tua palavra, que é a verdade. E, ó Deus, que o teu Espírito coloque essas palavras no nosso coração, Senhor. Que é onde elas devem estar. Não somente na nossa cabeça, mas também no nosso coração. Ó Senhor, que nós possamos receber essas palavras não como palavras de homens, mas como palavras de Deus. E que o Senhor faça dele um instrumento fiel nessa noite para nossa edificação, para a edificação do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Ela já foi pegar. Amém. Graças e paz, queridos. Pois, leva essa caneta para mim. Essa caneta aqui para levar. Obrigado. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Ela é antiga, gente. Isso aqui é de 2019. Vamos ver o que Deus quer falar com a igreja hoje. Tem gente que veio dessa escola. Boa noite, queridos, graça e paz. Gabriel fica rindo lá atrás, né? Rapaz, Deus é bom contigo, rapaz. Deixa eu colocar aqui. Amém. Cadê? Som. Estão ouvindo? Gente, não vou pegar com os troços aqui hoje, não. Eu acho que hoje eu vou me empolgar. A gente chegou no segundo domingo da série de mensagens sobre a Reforma Protestante. E com hoje o tema Sola Gratia, ou Somente a Graça. Você pode até se perguntar, né? Por que a nossa igreja, a Comunidade Cristã Redentor, anualmente, todo mês de outubro, realizamos, porque eu estou incluído nisso, esta série de mensagens? Você pode se perguntar por que algo que aconteceu em 1517, 505 anos atrás, pode implicar, desdobrar, os desdobramentos disso que aconteceu lá atrás. O que isso causa, implica para a gente em pleno século XXI, ano de 2022? Bom, para a gente entender isso, entender esse porquê, a gente precisa lembrar que são preciosidades, riquezas teológicas que norteiam a vida da igreja até hoje. Então, esses nomes que a gente tem aí, não são nomes apenas da cabeça do teólogo, do pastor que em 1517 para cá resolveu desenvolver. Primeiro, a gente precisa lembrar que a Reforma Protestante foi uma obra de Deus. Não foi uma obra do acaso. Não foi uma obra do homem. O som está chiando, não está? Acho que é pilha, só um minutinho. Som, piorou, som. Gente, temos que interceder mesmo. O inimigo está furioso. Eu vou usar o microfone sem fio, de fio, então. Aí, melhorou. Voltou? É álcool. O negócio pega no calor da som. Vou usar o microfone sem fio. Você aperta. Oi, som. Que isso, hein? Olha a diferença. Vou até usar agora isso aqui. Aleluia. Gente, a Bíblia, um dos solas diz assim, somente a Deus glória, né?
Nós somos o povo da glória a Deus. Então a gente sabe o porquê de nós glorificarmos a Deus. Eu não sei porque que a gente fica tímido diante da exposição da palavra, de um momento de graça, de dizer glória a Deus. A gente faz coisa com mais entusiasmo para coisas que são passageiras, mas para a palavra, a verdade de Deus, é glória a Deus, amém? Amém. Bom, gente, agora até eu estou me escutando aqui, que maravilha. Primeiro a gente tem que entender que a Reforma Protestante não foi uma obra do acaso, não é uma canção dos Titãs, o acaso vai me proteger, não, isso foi uma obra de Deus. Deus intencionalmente fez com que em 1517 ocorresse aquilo que anos anteriores ele já estava dando pinceladas, salpicadas de sua graça. Então, isso que é a obra de Deus foi para que a igreja despertasse e retornasse à forma correta, à visão correta da salvação. A Reforma Protestante tem por finalidade maior destacar a doutrina da justificação. Esse termo, esse nome, doutrina, causa em certos irmãos nossos um certo desespero, porque soa como um peso, soa como uma palavra de cunho ruim, como se doutrina remetesse à ideia de não podemos usar bermudas, não podemos usar saia, cabelo longo, não pode ter barba para o homem, estou falando para o homem, tá? Barba, não pode isso, não pode ir à praia, não pode jogar, uma série de fatores. E para as mulheres não podem cortar o cabelo. Doutrina soava assim, e ainda soa em alguns círculos, alguns domicílios teológicos distintos do nosso. Mas doutrina quer dizer ensino, o ensino sobre a justificação, que grosso modo é que nós fomos salvos, fomos feitos justos, livres de culpa e aceitos por Deus por meio da sua graça e não por meio de nossa obra. Aceitos por meio da fé em Cristo e não por meio de nossa fé em mais alguma coisa. Então, isso que lá atrás foi um instrumento gracioso da parte de Deus, deve ser uma realidade constante, perene, na igreja, a fim de que a igreja não perca o sentido do que é a igreja e se torne, infelizmente, apenas uma ação, um encontro de encher os egos dos seus ouvintes. Então, esses nomes que a gente tem como sola Scriptura, sola gratia ou gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, nomes que foram cunhados em latim, posteriormente ao século XVI, eles têm esse nome porque era o termo usado nos debates e embates acadêmicos, era o termo usado na língua que se trabalhava, que era o latim. Mas, embora tenham sido termos acadêmicos, ele tem implicância diária na nossa vida prática. Por exemplo, como foi pregado aqui na semana passada, sola Scriptura, e aí a gente tem somente as Escrituras, resume-se que a Bíblia é a única e última autoridade que rege a consciência do cristão. Não é a Bíblia mais a bula papal, não é a Bíblia mais a regra de Ellen White, não é a Bíblia mais alguma coisa, mas a Bíblia e somente a Bíblia. Sola gratia é a salvação somente pela graça de Deus e não por mérito humano. Sola fide é a justificação somente pela fé e não por fé e obras. Solus Christus é que a nossa salvação é através somente de Cristo e de mais nenhum outro. E soli Deo glória é porque, por causa de toda essa obra, a glória da nossa salvação pertence somente a Deus e a mais ninguém. Mas como é que surgiu essa ideia de somente a graça? Vocês já se perguntaram? Por que a gente é salvo somente pela graça? Quem cunhou essa ideia? Como surgiu isso? Como é que surgiu isso? Como é que essa coisa surgiu na nossa vida de que o cristão é salvo somente pela graça?
Como é que você faz quando você ora? Pegando o gancho aqui que o pastor Lucas pregou semana passada. Quando você dobra os seus joelhos, você diz: Senhor, obrigado porque eu me salvei. Obrigado porque eu escolhi não ir para o inferno. Obrigado porque eu, com a minha moral, decidi que tenho de ter o Senhor como Salvador. Ou a gente quando ora diz: Senhor, obrigado por ter me salvado. Salvado de mim, dos meus pecados e da ira vindoura. Então, esse termo sola gratia, ou somente a graça, surge após um grande debate teológico. Século IV, para o final do século IV, ali pertinho, final do século IV, início do século V. De repente, alguém pode pensar: pô, mas isso é muito tempo atrás. Sim, muito tempo atrás. Mas foi muito próximo do que Cristo havia vivido e morrido. Bastou 4 séculos para que a igreja já perdesse o foco da salvação por graça e começasse a inculcar a ideia de que a salvação era por meio dos méritos do homem. Século IV para o século XV, um monge britânico chamado Pelágio decide ir em Roma. E ao ir em Roma, ele encontra uma cristandade estranha, com uma prática meio licenciosa, muito devassa para a perspectiva dele. Uma igreja que bebe vinho, uma igreja que é alegre, que é feliz, e ao mesmo tempo uma igreja que perde alguns princípios da lei de Deus. Ele fica abismado com esse comportamento. Imagina que você é chamado para ir numa igreja onde se vai pregar o evangelho, subentende-se, e chega ali e tem uma festa de arromba. Muitos cristãos nem vão levar em conta isso, vão no embalo, mas outros cristãos vão olhar: tem alguma coisa estranha aqui. Mas o que mais perturba ele não foi a prática dos cristãos. Foi uma oração que ele viu escrita por um outro grande homem de Deus chamado Agostinho de Hipona. Esse sujeito chega em Roma e vê escrita a seguinte oração: ó Senhor Deus, concede o que tu ordenaste e ordenas o que tu desejas. Uma breve oração, mas cheia de muita riqueza. Ó Senhor, concede o que tu ordenaste e ordena o que tu desejas. Pelágio não teve problema com a segunda parte da oração, onde diz: ordena o que tu desejas. Afinal de contas, Deus é o Criador e soberano, e nós como criaturas, mais do que nunca, devemos nos submeter. Ele ordena, e assim se faz. Ele diz, e se torna decreto. Ele é Senhor e soberano. Quem duvida disso, que Deus ordena e nós devemos obedecer? Quem duvida que Ele diz e assim se faz? Quem duvida disso? O problema de Pelágio foi com a primeira parte da oração, que diz: ó Senhor Deus, concedes o que tu ordena. Na cabeça dele surgiu algo assim: Senhor, tu ordenas. É fato, o Senhor é soberano. O Senhor ordena que eu ande segundo os seus princípios. Isso é fato. Agora, também que eu cumpra isso, seja algo que o Senhor opera e não eu. Que o Senhor ordene que eu obedeça às leis, eu entendo. Agora, que até no cumprir da lei, isso parte da graça do Senhor e não do meu próprio mérito? Não. Não consigo dizer sim para essa oração de Agostinho, disse Pelágio. Por quê? Porque na concepção dele, quando se diz: ó Senhor Deus, concede o que tu ordenas, concessão é um presente. Concessão é uma ação de graça.
Concessão é uma dádiva. Concessão é a ideia de que Deus, além de ordenar, Ele também nos faz, orienta, nos ajuda, nos levanta a cumprir com o que Ele ordenou. Na concepção de Pelágio, seria algo mais ou menos assim: Marina, lava a louça. E Marina está sobre a cama, com problemas de saúde, mas ela se esforça, ela levanta, sem a minha ajuda, vai lá e lava a louça. Enquanto que Agostinho diz o seguinte: Marina, lava a minha louça. E ela estando sobre a cama, enferma, eu vou, pego ela pela mão e ajudo-a a lavar a louça, dando para ela os recursos para que ela possa lavar. Na mentalidade de Pelágio, isso não era bíblico. Porque a concepção dele era que o homem era bom. Que o homem nascera bom. E quando eu digo homem, inclui também mulheres. Agostinho disse que Deus deu a sua lei a um homem na criação. E o homem foi criado para refletir e espelhar o caráter de Deus. De certa forma, né? O pastor Lucas já falou isso, você é um espelho da música, isso está legal. Refletimos a imagem de Deus. Deus é santo. E fomos criados com um mandato para sermos santos, para sermos justos, para sermos perfeitos. Mas Agostinho disse, na queda, o homem foi arruinado. Ele caiu em estado corrupto, no qual já não era possível para o ser humano obedecer a todos os comandos de Deus, pois o homem já não era moralmente capaz ou moralmente poderoso o suficiente para viver uma vida perfeita. E a única maneira de podermos ser justos seria com a ajuda de Deus, através do dom divino da graça. Agostinho começa um confronto direto com Pelágio. Ele começa um embate teológico onde um traz a sua perspectiva e o outro traz a sua perspectiva. A única maneira de sermos justos, disse R.C. Sproul, é com a ajuda de Deus, através do dom divino da graça. Por isso, uma coisa é considerar o homem na criação, e outra coisa é considerar o homem em sua condição caída. Em sua situação original na criação, o homem poderia ser justo. Adão foi justo, Eva era justa. Mas após a queda, Agostinho conclui o pensamento anterior. Por causa do pecado original, o homem não pode mais obedecer à lei de Deus. Agora, atenção. Uma coisa que precisa ser muito bem perceptível. O ensino do pecado original, pode aqui nessa linha. É só Deus usar você daquele dom da escola de aprendizes de marinheiro e arrumar ali tranquilo. O ensino do pecado original não se refere ao pecado de Adão, no sentido de que, porque Adão pecou, eu tenho o mesmo pecado de Adão. Não, Agostinho vai dizer que o pecado original define ou descreve na teologia, descrita ou definida na teologia, é o resultado do primeiro pecado, sendo esse resultado a queda em corrupção e o posterior julgamento de Deus sobre o primeiro pecado, de tal forma que depois do pecado de Adão, depois que Adão e Eva caíram, seus futuros descendentes, nós, nascemos em pecado, com a natureza humana que é corrupta por nascimento e não mais capazes de alcançar a justiça por mérito próprio. Ou seja, pelo que Adão e Eva experimentaram lá atrás, recebemos como resultado esse bendito ou deformado, incapacitado
segmento moral. Somos incapazes moralmente. Agostinho vai dizer, desde a queda, para fazermos qualquer coisa certa, precisamos da graça de Deus. Qualquer coisa certa. Precisamos da graça de Deus. Pelágio se opõe a isso. Ele disse que o pecado de Adão só afetou Adão. E que não afetou mais ninguém. Na concepção dele, nós não pecamos porque não nascemos pecadores. Na concepção de Pelágio, nós nascemos santos. Mas o que corrompe é a sociedade. Nós nascemos santos, mas porque começamos a imitar o que o nosso primeiro pai, Adão, fez, nos tornamos pecadores. Nós nascemos santos, mas por causa do ambiente que nós nos envolvemos, acabamos por também pecar. Pelágio disse, como seres humanos ainda temos o poder de viver a vida perfeita sem a graça de Deus. E eu te faço a pergunta, marido, mulher, noivo, solteiro, desesperado, você consegue viver sem a graça de Deus? Você consegue pegar a Bíblia e orar sem a graça de Deus? Você consegue sair do chão após um tombo de pecado sem a graça de Deus? A concepção de Pelágio é que sim, nós não precisamos da graça de Deus. Nós não só podemos teoricamente viver vidas perfeitas sem a graça de Deus, mas há pessoas, na verdade muitas pessoas, que conseguem isso e que na verdade vivem vidas justas sem uma ajuda sequer da graça de Deus. Isso é Pelágio que estava falando. Pelágio afirmava ainda, Arthur Sproul vai dizer, que era mais difícil para o homem na atualidade, porque a sociedade que está muito pecadora influencia os outros a pecarem. Mas que a realidade é que Adão não tem efeito nenhum sobre a nossa vida. Nós somos santos. A graça até pode ajudar, dizia ele. A graça ela pode facilitar, era o termo que ele usava. Essa graça facilita, disse ele, viver uma vida justa. E claro, a palavra facilitar quer dizer ficar mais fácil. Porém, a graça, Pelágio insiste, não é necessária para que uma pessoa seja justa diante de Deus. Ou seja, eu não preciso da graça de Deus para chegar diante de Deus com justiça, como um justo. Basta que eu saiba que eu sou quem eu sou e que nada do que foi feito me afetou, porque eu sou santo, estou perfeitamente buscando a maior das perfeições e eu não preciso, porque isso é um mérito meu. Segundo Pelágio. A igreja não concordou com isso no quarto século, como também não concordou com essa ideia no primeiro século, nem no segundo, nem no terceiro. Para você ter noção, no Concílio de Trento, século XVI, para combater a reforma protestante, a Igreja Apostólica Católica Romana, inverti aí, também afirmou que os ensinos de Pelágio estavam errados e que continuavam sendo heréticos. O que a igreja do 4º para o 5º século determinou como heresia, a igreja do século XVI, católica apostólica romana, também disse, isso é uma heresia. Nós precisamos da graça de Deus. O problema é que ela dizia que nós precisávamos da graça de Deus, mais o nosso esforço. Mais da graça de Deus, junto com as nossas obras. Podemos resumir que este debate e embate do século IV resume em uma seguinte definição: o homem é moralmente incapaz de buscar a Deus. O homem é moralmente incapaz de buscar a Deus. A queda foi tão radical, gente, foi tão radical,
e tão corrupta que o pecado invadiu nossa humanidade de tal forma que nascemos em um estado que a Bíblia descreve em termos de estar em estado de morte espiritual. Efésios 2. Ou seja, somos escravos do pecado, somos moralmente impotentes para fazer as coisas de Deus e buscar a Deus. Aí de repente você fala assim, mas e aquelas pessoas que não são convertidas, mas andam numa vida reta, numa vida justa? De repente você vai dizer, mas eu conheço pessoas que não são nem religiosas, são materialistas, são ateus, mas vivem uma vida reta, uma vida de práticas de justiça. Calvino, ele define isso como justiça cívica, ou virtude cívica, que é quando Deus usa da graça comum para que o mundo não o imploda. Mas nada do que essas pessoas venham a fazer leva a ter uma inclinação a buscar a Deus. Como ele disse, ao falar que as pessoas não convertidas podem exercer ações que representam as virtudes da lei de Deus, mas que não há inclinação ou desejo do coração humano para as coisas de Deus, porque a humanidade caída está agora com um coração de pedra, e este coração está continuamente cheio de maus desejos. Eu preciso dessa introdução para entrar no texto bíblico, tá? Ainda não comecei a pregar, não. Eu não faço igual aquele pessoal, né? Gente, não comecei a pregação, quando começar, não é isso não. É porque eu preciso dessa introdução para que o texto e a ideia façam sentido. Até após a nossa conversão, pasmem-se, até após a nossa conversão, nossos atos ainda estão tão encharcados do pecado que sem a graça de Deus, ou como Agostinho disse, sem Deus fazendo a obra, somos impotentes para fazer o bem espiritual. Não é à toa que Efésios ele diz que de antemão, uma obra que de antemão ele preparou para que nós realizássemos. Então faz sentido quando Agostinho de Hipona diz, Senhor, concedes o que tu ordenaste e ordenas o que tu queres, porque se o Senhor não operar na nossa vida, seremos incapazes de te buscar. Então, essa era a questão que foi ressuscitada no século XVI por Lutero, para ser, não só Lutero, mas Calvino, para a seguinte indagação: como é que a gente é salvo? Por que méritos somos salvos? Por nossa fé nas obras? E por nossa fé mais obras? Por nossa fé como fruto de nossa virtude? Ou pela graça, somente graça de Deus? E aí eu queria abrir com vocês Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 é um daqueles textos que mexem com o nosso coração. É um daqueles textos que quando a gente lê com emoção, na força da graça de Deus, não na força do ódio, mas do amor, nos leva às lágrimas, nos faz chorar. Olha o que diz Mateus, capítulo de número 27, verso de número 33. Mateus 27, verso de número 33, todos encontraram? E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz, e creremos em você. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque sim, eu disse, né? Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Essa é a palavra de Deus, e nós dizemos: Senhor, mais uma vez nós somos gratos pela tua palavra e cremos que o Senhor falará ao nosso coração por meio dela, e somente por meio dela. Amém. Queridos, é incrível porque a gente está diante do maior crime de toda a humanidade. Ainda que um bebê seja morto, ainda que uma viúva seja morta, ainda que um adolescente seja morto, nenhum deles, ninguém, estaria sendo considerado o crime da história. Ainda que o rigor de morte, de tortura fosse o maior possível, nenhuma morte seria comparada a Cristo na cruz do Calvário. Diante da realidade e eu gosto de pegar aqui a fala, se eu não me engano, de R.C. Sproul, que disse: sim, o único justo, o único inocente morto nessa história e em qualquer história foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não existe, a partir de então, nem antes nem depois, nenhum inocente. Cristo não tinha culpa. Cristo não fez nada de errado. Cristo não se impôs ou colocou contra a palavra de Deus. Cristo simplesmente obedeceu a Deus. Cristo cumpriu aquilo que ele fora chamado. Mesmo assim, os homens o crucificaram. Crucificaram a Jesus. E é incrível, porque nesse pequeno texto cumpre-se várias coisas do Antigo Testamento. Várias coisas estão incluídas nesse pequeno texto que nós lemos. E eu dividi ele em alguns pontos. Parece longo, mas não será. 6 pontos. E o 7º não passarei. O primeiro ponto vai vir debaixo do seguinte fruto. Jesus está crucificado, profecias bíblicas se cumprem. Embora seja um crime no sentido de um inocente estar na cruz, é o cumprimento das sagradas escrituras, das verdadeiras profecias bíblicas. Quando a gente olha no primeiro ponto que Jesus é zombado e rejeitado pelos judeus, está se cumprindo um dos versos de Salmo 22. Salmo de número 22 e Salmo de número 69 ecoam essa realidade. Aqui está ecoando o passado. Aqui está ecoando uma profecia. Aqui está ecoando as vozes dos profetas que no Salmo de número 22 e 69 anteviam o que aconteceria com Jesus Cristo. Mesmo em tons de zombaria, os maiores títulos messiânicos de Cristo estavam presentes. Messias, o verdadeiro, e Filho de Deus.
Até na crucificação, em tom de zombaria, o título de Jesus, de Messias e Filho de Deus, estava exposto. Afinal de contas, ele realmente é o Messias e é o Filho de Deus. Quando olhamos o verso de número 35, que diz assim: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Não é o que Salmo 22, 18 diz? Salmo 22, 18 diz: repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sorte. Mas como assim? Como é que pode, séculos e séculos e séculos atrás, alguém ter sido inspirado num salmo para antever aquilo que aconteceria na cruz do Calvário, senão pelo poder revelatório do Espírito Santo? Gente, é muito fácil. Eis que te digo que o seu CPF é isso, aquilo, outro. Eis que te digo que Deus está contigo. Eis que te digo que Deus tem uma grande obra. Se a Bíblia já diz que Deus está conosco e que Ele tem uma grande obra e já fez na cruz do Calvário. Agora a gente está falando de algo que aconteceu há séculos e séculos e séculos lá atrás, em que Deus revelara ao seu profeta o que aconteceria com o filho dele. E não foi o que aconteceu? Repartiram as vestes de Cristo. Repartiram as vestes daquele que é o nosso Senhor. Não bastava ele estar ali na cruz nu. Essa roupinha que a gente vê nos filmes é uma invenção medieval, gente. Homens eram crucificados nus, para que as suas vergonhas fossem expostas e ridicularizadas. Cristo tem as suas vestes repartidas pelos romanos, pelos goim, pelos gentios. Verso de número 39, que diz: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo... Também não é o que diz o Salmo 22, verso de número 7? Quando diz: todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça. Olha o que o profeta está dizendo. É um salmo messiânico. Ele está dizendo que o Messias, aquele que era aguardado por todos em Israel como o grande libertador, aquele que viria para libertar Israel do opróbrio, da perseguição, do peso de Roma, ele está dizendo: olha, lá na frente vão zombar do Messias, vão zombar de Jesus, vão ridicularizar Jesus, vão menear a cabeça, todos eles vão zombar. Verso 43, quando diz: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Não é também o que o Salmo 22, verso 8 diz? Confiou no Senhor, eis que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Não é também no verso 43 quando diz: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Não é isso que Salmo 22, versículo 1 diz? Perdão. Isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu gemido? Não é também no versículo de número 34, que diz: deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. E no verso de número 48, que diz: e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo bebido de vinagre, e colocando na sua boca, na ponta de um caniço, não deu de beber. Também não se cumpre Salmo 69, verso de número 21, que diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Está se cumprindo ali aquilo que os profetas lá atrás foram iluminados a terem a revelação de que o que ocorreria.
A gente está diante de uma imagem em que estão zombando de Jesus. Estão ridicularizando Jesus. Jesus está, entre aspas, impotente na cruz, crucificado, nu, exposto à vergonha. Gente, para você ter uma ideia, um rei, isso até hoje, em um país onde há um reinado, é impossível, é condenável, é inviável que um súdito veja ele com roupas que não sejam roupas reais. A não ser os que estão dentro da casa servindo para botar, vendo com roupa de dormir. E o rei dos reis está nu. Nu. E não bastasse, se não bastasse que ele estivesse nu, estão zombando, estão rasgando as suas vestes, estão querendo entorpecê-lo. Porque quando a gente lê aqui fel, a gente pensa logo no veneno, né? Mas fel e vinagre era uma mistura para entorpecer a dor de quem estava sendo crucificado. Como que passa por isso, mas não sente dor. Passe por esse momento, mas não sinta nada. E é mais ou menos o que a igreja atual faz com os crentes, não é isso? No meio do sofrimento, diz, você tem que não passar pelo sofrimento, não passar por isso, porque Deus não quer isso. Enquanto o olhar das Escrituras é, Deus está com você no sofrimento. No sofrimento. Queriam que o Jesus passasse por aquilo de forma a não sentir dor. Aí imagina, Jesus passar por aquilo sem sentir o peso do pecado, dos nossos pecados. Zombam dele, ridicularizam ele. E aí a gente entra no ponto 2, em que Jesus ainda é tentado. Quando o verso 40 diz, se é filho de Deus e desça da cruz, isso faz o eco de Mateus 4, quando o diabo chega para ele e diz o quê? Se tu és filho de Deus, faz essa pedra virar pão. Se tu és filho de Deus, dá ordem aos anjos para te proteger. Se tu és filho de Deus, não é isso? Só que Jesus já havia vencido a tentação no Getsemane. Porque ali também ele foi tentado a abrir mão. E na sua oração em que ele diz, Senhor, aparta de mim esse cálice, se for possível, mas em tudo, faça a tua vontade. Jesus havia vencido esta tentação no Getsemane. E era por justamente ser o Filho de Deus que ele não podia descer da cruz. É porque era realmente o Filho de Deus que ele não podia descer da cruz. Porque somente o Filho de Deus poderia apaziguar a ira de Deus. Somente o Filho de Deus poderia cumprir tamanho pesar de carregar não somente a cruz e ser crucificado, mas carregar os nossos pecados. Por isso ele não podia descer da cruz. Ele não podia descer da cruz porque ele era fraco. Não, ele não podia descer da cruz porque ele tinha medo. Ele não podia descer da cruz porque ele era filho de Deus. E como bom filho de Deus, obediente a Deus, ele tinha de cumprir. Lembro de um grande homem de Deus, que foi perguntado para ele o seguinte, por que você não desiste da igreja? Por que você não desiste da igreja? Por que você não vai cuidar da sua vida, cuidar do seu rebanho, da sua família? Por que você não desiste? E a fala dele foi muito similar à de Cristo. Porque Deus me fez seu filho. Filhos obedecem o seu pai. E se ele me convocou, se ele me vocacionou, se ele me chamou para ser o que eu sou, eu vou até o fim. Já me perguntaram, Everson, por que você não desistiu da Redentor? Por que naquele tempo de sombrio, onde só estavam você e Pink, você não desistiu? Eu, Elaine e Pink.
Por que você não desistiu? Porque ele me fez filho de Deus. Porque Jesus me fez seu filho, o filho do Pai. Por causa disso. Não foi porque eu sou bom e tinha medo também de o que vão pensar de mim. Eu estou nem aí para o que pensam de mim. Minha reputação já acabou há muito tempo. Mas porque Ele fez-nos filhos, e porque Ele nos fez filhos, nós seguimos, obedientes naquilo que Ele nos chamou. Doa ou não. Agora, quem que zombava de Cristo? Quem que zombava de Jesus na cruz? Verso 39 diz que os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Os judeus em geral. O povo de Deus. O povo que foi alcançado na história zombava, ridicularizava o seu Senhor. Quem aqui nunca viu do seu pai e da sua mãe, depois de fazer alguma coisa errada, essa expressão? Que ridículo. Que coisa feia. Marina está cansada de ver isso. Agora, é o Senhor do universo e o Senhor de um povo que ouve e vê do seu povo. Que coisa feia, vergonhosa, ridícula. Ali, pelado, sujo. Que dizia que era Jesus, o Messias. Não é ninguém. Quem zombava? Os escribas, os fariseus e os sacerdotes. Gente, aqueles que mantiveram as escrituras no período babilônico, os fariseus, aqueles que transcreveram os escribas, e os que faziam com que a representatividade, a sombra do que seria o Messias, os sacerdotes, também zombavam dele, no verso de número 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarneciam dele. Os religiosos estavam escarnecendo de Cristo. Estavam escarnecendo. Imagina, eu escrevo sobre ele, eu ensino sobre ele, eu ministro sobre ele e eu escarneço dele. Eu zombo dele. Parece até a igreja atual, gente. E quem mais zombava de Cristo? Verso de número 40, 38 e 44 diz assim: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e à sua esquerda, verso 44, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Quem zombava? Os judeus. Quem zombava? A classe sacerdotal. Quem zombava? Os que estavam na cruz. Os dois. Os dois. Os dois. Pode deixar ele, aqui é assim mesmo. Não fica com vergonha não, é glória a Deus e aleluia. Isso aí, B, começa também. Uma casa de Deus, onde não tem barulho de criança, é um Rotary Club. Onde tudo é muito organizado para que não saia dos planos. Pastor, já foi lá? Não, não sou maçom. Fui convidado. Mas não sou, nem vou. Tá? E detalhe, por que esses 2 ladrões foram crucificados? Normalmente a gente diz o quê? Esse pessoal roubava, né? Roubou os judeus, roubou os romanos. A gente nunca foi ao fundo para ver, né? A gente só repete o que os outros dizem. Só repete. Café aceito. Só repete. Flávio Joséfo, um dos escritores de maior respeito do primeiro século, ele vai dizer o seguinte, que
a grande probabilidade é de que estes que estão na cruz são zelotes, do mesmo bando de Barrabás. Lembra que há um alvoroço em que diz: quem que vocês querem que eu liberte, Jesus ou Barrabás? E conduzido pelos religiosos, sacerdotes, escribas e fariseus, todo mundo disse: solta Barrabás. E era costume que soltasse um dos que estavam presos. Jesus foi preso posteriormente, mas com Barrabás foi preso os zelotes. E na cruz, diz Flávio Joséfo, Jesus morre na companhia daqueles que ele mais evitava. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram uma classe, era uma seita, digamos assim, que lutava por forças, por suas próprias forças, pelos seus próprios esforços para libertar Israel da opressão de Roma. Eles lutavam por paz, usando a espada. Eles lutavam por libertação, usando a própria força. Eles lutavam para que o reino de Israel voltasse com força. E quando Jesus surge no cenário, a ideia é que, caramba, agora com Jesus que consegue arrastar as multidões, nós vamos com força contra Roma. E aí Jesus claramente diz: olha, o meu reino não é deste mundo, o meu exército não é esse tipo de exército. O meu povo não tem esse chamado bélico. Mas por que então o título de ladrão na tradução de nossas Bíblias? Por que ladrão? A quem eles roubaram? Se roubou os judeus, para eles tanto faz, não faz diferença nenhuma para os romanos que estão crucificando. E se roubasse um romano, seria morto na mesma hora. Então por que eles dois foram crucificados? Porque ladrão era um termo que era usado por aqueles que lutavam pela liberdade de Israel por meio de forças e de violência, força e violência. Então, quando Flávio Joséfo usa esse termo, ou quando os tradutores usam esse termo, é um termo designado aos judeus que lutavam por essa liberdade de Israel usando violência. Vamos por violência libertar Israel. E eles eram chamados de ladrões, porque era o conceito de ladrões da Pax Romana. Ladrões da paz romana. Não eram ladrões que roubaram outros judeus, não eram ladrões que roubaram outros romanos, mas eram ladrões que estavam querendo roubar a paz de Roma. Afinal de contas, o Sinédrio já estava vendido para Roma. Eles não tinham problema nenhum. O Sinédrio tinha liberdade de culto, os judeus tinham liberdade de culto, eles tinham uma liberdade vigiada, mas os zelotes queriam mais. Queriam acabar com a paz de Roma, por meio da guerra e da violência, a fim de que o exército de Israel se levantasse. Esses ladrões buscavam liberdade. A liberdade de Israel e a sua própria. Mas eram combatidos pelos romanos e no limite das suas forças e recursos foram presos. Esses ladrões da paz de Roma estavam também zombando de Cristo. Porque criam que o Messias que haveria de vir seria como Davi. Criam que o Messias viria como um guerreiro valente, que assim como venceu Golias, venceria também Roma. Eles nunca imaginavam que ali na cruz, desfigurado, ensanguentado, estaria o Messias, o Rei do universo. Eles não conseguiam ver aquilo que Isaías 53 disse acerca de Jesus. Eles não conseguiam ver que estava ali na cruz. Pode puxar um pouquinho para cá para ela poder passar, para o pessoal passar. Eles não conseguiam ver que estava ali na cruz
esse texto, era esse texto que estava na cruz. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondessem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Era o Messias que estava ali, e eles não viam esse Messias. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ver a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com sua parte, e os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Os dois que estavam na cruz não estavam vendo isso, porque o texto diz que eles também escarneciam, eles zombavam, eles diziam um para o outro: ah, tu é filho do Messias, tu é o Messias, tu é o filho de Deus, então desce. Você não falou que destruía aí? O pessoal está dizendo embaixo aí, ó. Pior que nem podia estender a mão, né? O pessoal está dizendo que é embaixo aí, que você ia destruir o templo. Cadê você? Cadê você? Cadê você? E eu termino com o ponto 6, que é a beleza da graça de Deus. Ambos zombavam de Cristo. Mas o que aconteceu? O que acontece em Lucas, capítulo de número 23? Olha o que acontece em Lucas, capítulo de número 23. Alguma coisa acontece ali. Lucas, capítulo de número 23, verso de número 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença?
nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que fez com que um continuasse e o outro parasse? O que fez com que esses dois ladrões, com que esses dois insurgentes, com que esses dois que buscavam, por meios de forças próprias, a liberdade, um continuasse a zombar e o outro dissesse: cala-te, cala-te, porque nós fomos crucificados por justiça, nós somos pecadores, mas este que está aí, como que esses que estavam zombando de Cristo em um determinado momento, agora consegue ver Cristo não apenas como um escárnio, não apenas como o que é zombado, mas agora ele olha e vê Cristo, o seu Salvador. Como que este homem viu beleza na feiura da cruz? Como que ele foi capaz de olhar para aquele que estava desfigurado, ensanguentado, nu, e dizer: tu és a beleza da graça de Deus? Como que ele consegue olhar para algo de tão magnitude, que é um homem nu, totalmente machucado, desfigurado, totalmente zombado, esquecido, fragilizado, e dizer: é Deus encarnado, é Jesus, o Senhor. Lembra de mim quando entrar no paraíso, no teu reino. Lembra de mim quando entrar no reino. Como, se não pela graça de Deus? É somente pela graça de Deus que pecadores veem beleza naquilo que é feio. É somente pela graça de Deus que é olharmos para a cruz, sinônimo de loucura, sinônimo de mais coisas absurdas, e vermos beleza. É somente pela graça de Deus. Não é por esforço nosso, não é por nossa própria capacidade, porque somos moralmente incapazes de ver o bem e o belo espiritual. Se Deus não exercesse graça, se o Senhor não olhasse para aquele ladrão na cruz e, pelo Espírito Santo, revelasse que Jesus era quem ele deveria depositar sua fé, ambos estariam condenados. Ambos. É incrível, porque se cumpre ali uma série de coisas. O Espírito Santo ilumina um homem para ver que é Deus quem está ali operando por meio de Cristo. João 16, 7, 11 diz, João 16, 7 diz: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo quase que dá um spoiler. Eu vou dar um spoiler para essa galera, que o Pai está on, que Ele está ligado, que Deus está no governo de tudo, para mostrar que o que o Filho disse é uma realidade, que incrédulos passam a crer quando o poder do Espírito regenera alguém que é moralmente incapaz de ver Jesus. Que incrédulos passam a ver e entender e crer que a justiça foi feita e que Cristo volta para o Pai como santo. Incrédulos passam a crer quando o Espírito Santo mostra que o príncipe deste mundo já foi destronado e que só existe um rei, um juiz santo, um justo, o Messias, Jesus, e mais ninguém.
Este homem na cruz não fez catequese. Este homem na cruz não foi para o DNA, não foi para a EBR. O que fez esse homem crer foi que ele estava diante do Evangelho. E não há ensino que possa convencer um homem, senão este, o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que ensina o homem quem ele é e quem Jesus é. É o Evangelho que nos convence, quando o Espírito Santo traz essa boa notícia, e que não fica apenas na nossa mente, e desce às profundezas de nosso coração, quebrando o nosso coração de pedra, e fazendo com que esse coração seja um coração onde seja entalhado as leis espirituais de Deus. Esse homem na cruz experimenta isso. Esse que não era moralmente capaz, que lutava e buscava por uma paz de Israel, encontra a verdadeira paz em Cristo Jesus. Ele exerceu força e foi contido. Assim também somos nós quando buscamos paz interior em tudo aquilo que não seja Jesus. Porque todas as vezes que buscarmos, estaremos exercendo nossa própria força. E a nossa própria força, imoralmente incapazes, não alcançaremos. Mas graças a Deus que pela sua graça nos alcançou e nos levou a ter paz com Ele por meio de Jesus. O que é que nós concluímos? Não são as nossas qualificações que atraem a graça de Deus? O ladrão não tinha nenhuma qualificação para atrair. Não são as nossas obras que nos salvam do pecado e da condenação de Deus? Que obras esse sujeito tinha? Mas em Deus exercer graça e pelo Espírito Santo iluminar a nossa vida, para que vejamos a beleza do Jesus crucificado como Filho de Deus que tira o nosso pecado. Somente a graça de Deus. E o subtítulo dessa mensagem é a beleza da graça de Deus. Senhor, nós queremos nessa noite agradecê-lo, porque assim como o ladrão que estava na cruz, assim como os ladrões que estavam na cruz, nós já zombamos do Senhor, nós já meneamos a cabeça para Ti, nós já ridicularizamos, escarnecemos, até que um dia o Espírito do Senhor nos mostrou o mais belo dos belos. O Senhor nos mostrou Jesus. E ao vermos Jesus, toda a nossa vida foi impactada. E assim como aquele ladrão dizendo para Jesus: lembra-te de mim, se possível, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, ouviu a mais bela declaração antes da sua morte: ainda hoje, não amanhã, não daqui a um tempo no purgatório, não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como disse Spurgeon, a última companhia de Jesus na cruz, um ladrão, foi a primeira a entrar com ele no paraíso. Assim ele fez conosco, revelando-se a nós. Amém. Pastor Lucas? Sei. Vamos cear. Vamos cear com alegria. Afinal de contas, nós vimos a beleza da cruz. E a cruz tem sentido para a gente.
Estênio, sabe abrir lá os canais? Aperta a luzinha, apaga a luzinha.